Então, pessoal, por volta de 6 meses depois, o plantio, um pouco mais, 8 meses, já está assim. Bom dia, galera! Aqui quem fala é o Hugo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. E hoje eu vou falar sobre plantio em alta densidade, foco na fotossíntese, certo? Então, vamos lembrar aí como é que é a fórmula da fotossíntese, né? É CO2, né, gás carbônico, mais água, se transforma em glicose, que é um açúcar, mais oxigênio. Então é assim que as árvores tiram o CO2, que é um gás que esquenta o meio ambiente, que a gente não consegue absorver, e transforma em oxigênio, que é um gás que a gente absorve, e em açúcar, que é a energia dessas plantas, como elas usam para crescer, certo? E na verdade, esse açúcar, ele é base para toda a vida do planeta. Porque a partir dessa produção de açúcar das plantas que elas vegetam, que os animais vão comer as plantas e que os animais carnívoros vão comer esses animais que comem as plantas, né? Um resumão, né? Digamos assim. E também todo esse açúcar, todo esse material que é colocado nas folhas e galhos das plantas, quando elas caem, perdem essas folhas ou quebram os galhos, eles são absorvidos pelos os seres do solo. Então, eu já citei aqui em alguns outros vídeos, quem acompanha já deve ter ouvido, que a vida do solo disponibiliza diversos nutrientes para as plantas. Então, a gente pode adubar, né, com esterco, com iorim, calcário, são vários os adubos que existem. Mas a vida do solo, os fungos, as minhocas, e todos os seres do solo, eles são capazes de disponibilizar nutrientes para as plantas, né? Então o que a gente tenta fazer aqui é alimentar ao máximo o solo. Porque alimentando o solo, a gente se torna menos dependente de adubo e as plantas, nossas plantas ficam mais resistentes, elas têm uma imunidade maior, né? Porque alguns seres desses do solo protegem as raízes das plantas, protegem as próprias plantas. Então, vou mostrar para vocês como que a gente faz para aumentar essa fotossíntese e, consequentemente, aumentar a quantidade de glicose, celulose e fixar carbono no solo, né? Hoje em dia se fala muito em fixar carbono, né? Então é exatamente nesse processo que se fixa o carbono, né? Que tem o CO2 e você pega o C e deixa e libera o O2. Isso que é fixar o carbono. Então, vamos mostrar aí para vocês esse processo, o que a gente faz para maximizar essa fixação de carbono. Então, pessoal, para quem está acompanhando aí, esse aqui é um plantio novo que a gente fez, plantio recente. Esse plantio deve estar com menos de um mês. Eu vou colocar os vídeos aqui do planejamento dele e do plantio, certo? E o que a gente faz? A gente planta de forma adensada, certo? Então aqui nas laterais a gente pode ver o feijão de porco, que é essa espécie aqui. Ele tem em tudo, em alguns lugares ele ainda não nasceu, ainda está crescendo, mas ele vai vir. E a gente tem mandioca aqui, sempre que possível, elas vão ocupar muito o solo. A gente tem um inhame aqui no meio, que é o extrato médio. E a gente tem um milho também no meio. Então o inhame demora um pouco para crescer, quando a gente colher o milho é que o inhame vai começar a ficar grande, de verdade. E a mandioca também, né? Possivelmente em alguns lugares a gente vai ter que ralear um pouco a mandioca, porque já tem mandioca demais. Mas vocês podem ver que a gente quase que já ocupou o solo inteiro em menos de um mês, né? Vou mostrar aqui para vocês mais para frente. Tem um filhotinho de cachorro aqui que ele tá entrando no plantio. Então, ó, a gente
vê que o canteiro ele está quase todo ocupado, muito diferente do que se fosse só uma cultura no meio. Ali a gente tem um pouquinho de falha porque as formigas fizeram um manejo ali, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como é que esse canteiro evolui, né? Vou mostrar os canteiros mais antigos, certo? Nem tudo é simples, né? Porque, por exemplo, você pode ver que ali em frente a gente tem eucalipto e aqui na frente a gente não tem, ou seja, o eucalipto morreu com os cortes das formigas. Então por isso eu fiz a reposição do eucalipto, que ele está aqui. Como ainda tem pouco tempo, a gente ainda consegue repor e ele cresceu. Eu acabei de plantar. Aí vem a importância da gente usar o capim na entrelinha também, né? Vocês viram lá naquele outro plantio, a gente usa muito a poda triturada, né? Que é esse material aqui. Porque a gente tem acesso aqui na cidade. Muitos lugares vocês não vão ter acesso. Então o ideal é vocês plantarem o capim, que a gente roça o capim e cobre. Também vai dar certo, viu? Principalmente se vocês plantarem um capim como um andropógon ou um mombaça, que é melhor ainda. O capim mombaça ele é muito bom, só que ele precisa de adubação, né? Pelo menos todos os relatos que eu escuto, principalmente em terra mais fraca, como é o caso aqui, o pessoal aduba. Então olha como é que tá essa linha aqui de mandioca. Eu vou filmar para vocês embaixo das mandiocas, para vocês verem como quase que a luz não chega na cobertura. No solo ela não chega mesmo, né? Porque o solo está coberto. Mas ela quase que não chega nem na cobertura, porque ela para nas folhas e ocorre aquele processo que a gente falou, que é a maximização da fotossíntese. Então, pessoal, vim aqui no meio do plantio, ó, por parte de baixo, aqui é o tronco da mandioca. E vocês veem, ó, que chega um pouquinho de luz aqui, o resto aqui não chega, ó, né? Então a ideia é essa. E vou mostrar outros lugares. Então, pessoal, aí a gente pensa, né? Vamos maximizar a fotossíntese. Olha essa linha aqui, né? O maracujá é o maracujá pérola do cerrado. Ele tomou conta de tudo. Eu não tinha experiência com esse maracujá, não sabia que ele era tão forte, né? Então aqui a gente tem, na verdade, um pequeno problema. Porque o maracujá ele ocupou tanto que, por exemplo, vocês podem ver aqui tem um pé de limão logo abaixo. Aqui é um pé de limão e ele está muito sombreado, certo? Então a gente tem que, não é uma coisa aleatória, né? A gente tem que saber com quais as plantas que a gente está lidando. Lógico que esse processo de experimentação faz parte. A gente pode experimentar, por exemplo, como é o maracujá aqui, eu não conhecia, né? Então vamos testar aqui, aí viu que não dá certo na linha de árvore, vamos plantar ele só na entrelinha. Então a ideia agora é essa. E a gente pode ver que os abacaxis logo abaixo ali, vou chegar mais perto para vocês verem. Aqui, ó, eles estão indo bem. Então o abacaxi eu já consigo deixar abaixo desse maracujá, né? O outro maracujá ele é bem mais tranquilo de lidar, a gente consegue controlar ele com as podas, né? Esse aqui é mais difícil. Então nos diversos estágios a gente tenta manter essa ocupação e essa produção de glicose, produção e fixação de carbono no solo para melhorar a vida do solo. Aqui já é outra área, pessoal, e aqui é outro caso que a gente teve que interferir, ó. Olha o tamanho daquele eucalipto. Porém, o resto da linha de eucaliptos, eles foram cortados pelas formigas. É bem comum as formigas cortarem os eucaliptos, elas dão preferência para eles.
E aqui no começo a gente teve que entrar com novos pés de eucalipto, ó. Olha o tamanho desse e olha o tamanho daquele, diferença. Mas a gente interveio para continuar maximizando a fotossíntese, para ter uma ocupação dos estratos eficiente. Então você vê que já está ocupando o extrato de novo, ó. Eucalipto emergente. Aqui tem uma mexerica no centro aqui da imagem, que é um extrato alto. E a gente tem um abacaxi, extrato baixo. Ali também eucalipto, banana e abacaxi. Então, é isso que a gente trabalha. Então, pessoal, quando a gente entra numa mata, a gente vai ver que mesmo com árvores maiores, a gente também tem essa ocupação dos estratos. Então, a gente tem aqui eucaliptos, bananas, os abacaxis embaixo, batata baroa. Se a gente entra numa mata nativa, vão ser outras espécies, mas a gente vai ter a mesma situação. Árvores grandes, árvores menores, árvores médias e vegetação rasteira, certo? Vamos dar uma voltinha aqui também. Aqui a gente tem um pé de limão. E olha como tá a sombra aqui, certo? E a gente pode ir calibrando essa sombra, né? Então a pessoa fala assim, às vezes, ah, eu tenho uma batata baroa aqui no meio. Ela não vai gostar de tanta sombra assim. Ou a própria abacaxi, às vezes, na época de floração, ele precisa de um pouco mais de sol. Então a gente vai vir e vai fazer a poda do eucalipto. Ó, por isso que a gente faz a saia do eucalipto aqui e deixa a copa dele. A gente fez esse processo há pouco tempo. Ele rapidamente se regenera e volta a ter os galhos e as folhas, certo? Galera, espero que tenha ficado clara a explicação aí. Se você gostou aí, se inscreve no canal, toca o sininho para não perder os vídeos. Vamos plantar, né? Ter esse luxo aqui no quintal de casa. E até o próximo vídeo.